E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um conteúdo, mais um episódio aqui do VFB Cast. Hoje eu vou ter a honra de conversar, de entrevistar a Tia Angel. Ela que é professora, uma amiga, uma autora, ativista da causa freak e da causa LGBT. E hoje a ideia é a gente conversar um pouco, contar um pouco da história dela, um pouco do papel dela, do amor dela por ensinar, a importância do ensino também na quebra de tabus. E é uma conversa, vamos deixar o papo rolar e temos alguns tópicos para tocar, mas não tem problema também, vamos conversar. Muito obrigado por topar conversar comigo, Ti. Muito obrigado. Se quiser se apresentar, falar um pouco de você. Bom, primeiro eu queria agradecer, né? Também é uma alegria estar aqui com você, pertinho, ainda aqui virtualmente, né? Uhum. É muito bom também ver o engajamento aí para a produção de materiais e conteúdos da nossa cultura, da nossa comunidade. Isso é muito rico, muito importante. E você já me apresentou, o restante a gente vai se conhecendo aí ao longo da conversa. Verdade, verdade. Mas, tudo bem, então vamos ver aqui. Você, você é professora há um tempo que eu vejo, ou você começou a lecionar há pouco tempo? Porque eu vi que você, veio toda hora você postando fotos de stories, dando aula na sala de aula, mas também lecionar, assim, ensinar também não é só na sala de aula, né? Eu acho que nos movimentos que você faz, nas campanhas que você participa, eu acho que você acaba ensinando as pessoas, né? Se você gosta muito de lecionar, isso você gostava desde pequeno, ou você começou a gostar agora, depois que você realmente entrou numa escola? Como é que foi esse processo todo para você? É muito intenso tudo, assim. Primeiro que você já foi tocando em alguns pontos que são bem importantes, e aí eu acho legal, né, e sublinhando, assim. Então, é, a coisa da escola, da educação, ela sempre está ali presente de alguma forma na minha vida, né? Então, nas brincadeiras de infância e tal. E ao mesmo tempo era um ruído, né? Porque culturalmente, né, eram brincadeiras voltadas para as meninas, né? Então era meio esquisita essa relação já. Uhum. Aí essa coisa da educação mesmo formal, né, escola tal, não era um lugar que eu mirava assim para atuação, né? Porque a minha experiência da educação básica ela não foi inteira boa, né? Muito pelo contrário, ela tem uma fase que ela é muito ruim, que eu penso em parar de estudar. Então, não era um lugar que eu vivia, na verdade, né? Porque lá atrás já tinha me impossibilitado a permanência enquanto estudante. Então, eu começo meu trabalho na educação, numa educação mais marginal mesmo, né? Que é voltada para a nossa comunidade, para a nossa cultura. E eu vou me dar conta disso depois também, né? Porque eu estou ali vivendo a coisa, a parada está acontecendo, Você e não aí eu pensou, né? Você só foi conversando, participando e quando foi ver já tava lá. já estava. E aí, assim, para a escola mesmo, eu vou depois. Uhum. E aí, assim, é uma outra potência, um outro lugar, né? Enfim, mas eu acredito que eu precisei me fortalecer primeiro fora, né? No que eu falo que é nessa educação mais marginal, popular, nessa deformação, para depois conseguir circular nesse espaço mais formativo, normativo, hegemônico, né? Então, tô bem, tô feliz lá. Eu acho que é importante que a gente ocupe esses lugares, mas para pessoas como nós, assim, o movimento é outro, né? Entendi. Mas, mas o que que deu estalo, assim, assim, como é que foi, alguém te convidou para você participar de alguma aula, de alguma palestra, e depois foi entrando na escola, assim, e quando você foi ver, tava ensinando alguma coisa, e também outra coisa que eu tenho dúvida, o que que você ensina, o que que você fala nas aulas, como é que você participa no desenvolvimento dessa criançada também? Legal. Bom, nessa educação da nossa comunidade, né, nessa formação, nessa troca e tal, foi um processo meio que orgânico, assim, porque eu já Sim. vinha praticando
a cultura da modificação corporal, e aí o tempo foi passando e as pessoas foram chegando e querendo ouvir Uhum. sobre como era e a experiência que a gente teve no início, o início da década de 90, assim, né? Então aí eu ia levando. Então as primeiras experiências com piercing, com modificação corporal que chamam de extrema, com a suspensão, né? Então tudo isso que foi inicialmente uma prática individual, né, pessoal, foi tornando um material pedagógico para compartilhar com as pessoas que queriam ter o mesmo experimento, a mesma experiência ou algo similar, né? Para a educação pública, o movimento foi outro, né? Eu vou para a minha graduação com a intenção que eu me formei em história, né? Uhum. E aí a ideia era trabalhar com história da arte porque era o meu lugar, assim, né? Eu acreditava que era o meu lugar, na realidade, né? E aí, quando eu chego na graduação, assim, a minha cabeça, que já era virada do avesso, virou duas vezes mais, assim. E eu vi a potência que era ocupar a educação pública no sentido da transformação que eu queria ver no mundo, sabe? É, eu percebia que meu trabalho com performance ele alcançava até certo ponto, o meu trabalho com a comunidade freak alcançava até certo ponto, e eu sentia que eu poderia ir um pouco além, né? E aí eu vou para a educação. Inicialmente foi meio traumático, porque Sua experiência passada? e assim, a educação pública de quando eu estudei para agora, né, é uma outra realidade, assim, então isso me deu um baque, Sim. mas ao mesmo tempo eu gosto muito de desafio e eu fui encarando, Mas tem né. muito tempo? Quando que você Cara, eu começou? começo a ter experiências na educação básica em 2012, Ah, 2011, tem tempo já. Mas esse. é, comparado com as minhas colegas de escola, é pouquíssimo tempo, É. né? Eu sou uma bebê, assim. Mas já tem aí, não, quase uma década de circulando aí nesse Ah, espaço. então você seleciona a história da. Se você seleciona a história da arte lá. Não, ele é história História geral. em geral. E aí eu sempre faço essa intersecção muito forte com uma história voltada para direitos humanos, pensando principalmente as figuras invisíveis da história, dessa grande história, né? Da história dos grandes feitos e dos grandes homens, no sentido do homem mesmo, assim, não é o homem genérico, é o homem, porque era essa história que a gente aprendia antes, né? Sim, entendi. É, tem que fazer as crianças pensarem, né? As pessoas pensarem antes de tudo, não só tacar matéria ou falar a história como está escrito nos livros, né? Que é uma crítica bastante no método de ensino brasileiro, que é basicamente isso. E se o professor também não tem essa alma de querer passar conhecimento, meio que acaba só seguindo o rumo. Mas como você disse, você sempre conversa, você sempre, meio que as pessoas falavam com você e você passava sua experiência, sua vivência. Você falou, se formou em história e, e nesse período você escreveu o livro, que eu até tenho aqui, esqueci de pegar, mas a música foi temporal no Brasil, de 1990, 1990, 80 e 90. E aquilo era um TCC que você transformou, você mudou ele para virar um livro, né? Achei muito legal porque ainda mais que eu não fiz parte, eu sou uma criança da década, eu nasci em 97, eu nasci depois de um tempo que eu fui começar a me modificar, que comecei a fazer mais parte, assim, é uma realidade completamente diferente, né? E eu achei muito legal como tiveram pontos que foram muito importantes, principalmente aqui você fala bastante de São Paulo, da sua realidade também, né? Então, mas assim, quando você fez o TCC depois de um momento que você percebeu que podia ser um livro, ou como é que foi o processo de escrita do livro? Como é que foi, assim, você sempre falou que sempre gostou de lecionar, mas esse livro tinha realmente a função de ser o TCC para o seu curso? Ou você já pensava em aproveitar outras maneiras de divulgar sua história, assim, por assim? Porque acaba sendo um pouco da sua história também, né? Nossa, que curioso, assim, você falou que é de 97, e 97 foi quando eu comecei a minha jornada na modificação corporal, né? Eu estava Aham. nascendo e eu lá perfurando a minha boca. Mas isso que é Foi um legal também, nascimento né? Troca de total. geração, assim, tipo.
Você tem uma experiência com modificação no momento que eu tenho com outra, né? E cada um É, tem sua vivência de cada seu jeito. Isso é muito legal. total. E para mim, na realidade, foi meu nascimento também, né? Porque a modificação corporal, a gente sempre tem uma tendência a olhar de uma forma muito Pontual. assim, né? E na realidade, assim, ela melhora a minha vida em vários aspectos, né? Então é o meu nascimento também em 97, mas ligado com a modificação corporal. O livro, ele tem uma questão bastante curiosa também, assim, porque o que acontece? Eu tinha essa coisa de curiosidade e muito interesse em ler mais sobre a nossa cultura, né? Então, essa parte teórica da coisa era um lugar que me puxava. E automaticamente, sem saber que isso era uma pesquisa, eu ia documentando, guardando o que saía de matérias, de revista, de jornal, né? Eu guardava isso porque me interessava, sabe? Era tipo, putz, eu quero guardar isso pra mim, assim. Quando eu chego na graduação em História, eu percebo que isso que eu vinha vivendo e fazendo já era uma baita documentação histórica que eu vinha guardando, né? E aí, o livro, na verdade, não é o TCC, ele é uma iniciação científica, né? Isso. Acho. Eu sei termo errado, mas tudo bem. Uhum. É uma iniciação científica, e aí, assim, chegando lá, né, eu percebo que isso que a gente vinha vivendo e fazendo poderia ser colocado num outro lugar, assim, né, transformado em uma pesquisa científica, e aí eu fui por esse caminho, né. Daí, para o livro, o que, que acontece? A gente tem uma carência muito grande na época, né, talvez hoje ainda não tenha mudado tanto, mas assim, uma carência muito grande de materiais em língua portuguesa que trate da nossa cultura. Né? Então, por exemplo, quando eu começo, a maioria dos materiais eles são em língua estrangeira e assim, né, para a gente acessar um outro rolê. E aí eu falei, caramba, né? Putz, a gente precisa de material com o nosso idioma, assim. É... E aí me deu essa gana. E uma outra questão é assim, é que como tem essa carência de material, e essa pesquisa que é super pequenininha, ela vinha sendo usada por outras pessoas que pesquisavam o tema. Desde trabalho escolar, assim, né? Virou No referência um pouco, colégio, né? até a galera que estava fazendo doutorado, assim, usava pesquisa. E eu falei, caralho, isso pode significar algo, não é? E aí eu comecei a conversar com o pessoal e falei que, putz, estou pensando em publicar enquanto livro e tal. E aí eu fiz o financiamento coletivo, a galera bancou a ideia e virou o livro de fato. E aí foi muito bom, porque é uma forma de divulgação científica da nossa cultura em específico, né? Que é tão precária no sentido de literatura mesmo, né? É, eu tava até procurando vários livros, assim, tem muito. Acaba sendo uma levada só pra tatuagem, né, na língua portuguesa. Assim, no Brasil é muito mais tatuagem, e fica só limitado nisso, né? Como você falou, a modificação, hoje em dia é basicamente aquela coisa pontual. Beleza, cheguei lá, fiz meu piercing, acabou, é piercing. Sei lá, fiz a suspensão, é isso, pronto. Só isso. Não, tipo, tem uma experiência, uma história, uma conta. Tipo, pra mim, a modificação, eu comecei com 18 anos, com tatuagem, depois tatuagem, foi. Quero experimentar cada vez mais, tá? Cada um no seu tempo e tal. Mas pra mim é muito importante, eu me sinto muito mais. Eu me reconheço muito mais com tatuagem, com alargador, penso em fazer outras, e assim, virou parte de mim. Eu não me vejo mais hoje em dia sem isso, sabe? E é muito gostoso ver como a comunidade se abraça, como a comunidade cresce com esses momentos. Tipo, poxa, você teve uma iniciação científica que pessoas começaram a ver o valor, aí a comunidade trabalhou junto, você fez um financiamento e bum, tá lá, sabe? E toda hora eu vejo que você lança novas levas, novas. As pessoas procuram bastante, né, pra ter. É muito louco, assim, porque o tempo vai passando e as pessoas vão querendo ler mais, assim. Eu falo, porque normalmente o que vai ficando velho vai ficando para trás, né? E o livro é um movimento contrário. Se a gente for pensar, o texto que está no livro, ele tem 10 anos agora, em 2021, completa 10 anos. A publicação foi em 2015, né? Mas o texto ele foi escrito em 2011, né? Então é muito curioso ver esse movimento das pessoas querendo ler. E aí nessa ideia de difundir também, eu vou pegando da editora e vou distribuindo, porque consegue dessa forma baratear o custo do livro, do frete e tornar mais acessível para mais gente, né?
Eu acho que, infelizmente, o livro ainda, né, é muito caro no Brasil, né, e aí quais formas que a gente consegue de tornar isso mais prático e acessível para a maior quantidade de pessoas possível, assim. Então, sempre que posso, estou fazendo essa movimentação para poder jogar para as pessoas, assim. Isso é muito importante. Ainda mais que acaba que. Né, teve agora um negócio que queriam taxar livro, porque só rico lia livro. Nossa, isso deu uma raiva, mas isso só piora, né? Porque, poxa, tipo, as pessoas têm que ter mais acesso e taxar só vai piorar mais a coisa. Mas assim, você pensa em. Foi um momento, assim, se vier uma oportunidade, ou você realmente pensa em criar mais conteúdos assim, mais livros, ou sobre temas específicos, ou pensa realmente ficar, né, ficar em outros tipos de abordagens, assim? Ou, Além de lecionar, que é uma grande paixão, né, escrever também é algo que me toma, né, e também desde sempre, assim. Eu sempre fui a criança que escrevia demais e é isso. Então, assim, tem algumas coisas já em movimento, então tem um livro infantil que está pronto, assim, só falta finalizar os ajustes e mandar para a editora. É um livro bem legal que busca levar para. É um livro infantil, mas que não é só para criança, mas sabe? é de história? Tipo, é um livro que você conta uma história ou é mais. Como é que. Isso, ó, o spoiler, né? Ele conta como se fosse o primeiro dia de aula comigo. E aí é uma história, é uma aula sobre modificação corporal. Ah, que legal. Então eu escrevi, né? A ilustração foram feitas por uma tatuadora e artista que é a Aline Torquia. Um beijo, meu amor, inclusive. E tá pronto, na verdade, e como eu falei, só falta ajustar para mandar para a gráfica e já era, né? Além desse, que já está mais adiantado, eu quero muito escrever ainda um livro sobre a história da suspensão no Brasil e também um livro que aí seria a segunda parte desse, né, de 80 e 90, que seria 2000, né, pegar esse recorte de ano 2000 aí e voltado com a história do Freak Guys, porque o Freak Guys é uma plataforma que divulga material e ao mesmo tempo registra a nossa história, né? Então é retirar esse material da web e transformar num livro também, até para celebrar o tempo de vida, né? A gente vai completar 15 anos agora no ar, que passou assim. Acompanhou também o crescimento das modificações, né? Deve ser muito legal E você aí, ver o registro antigo e, tipo, o registro de hoje em dia é bem diferente, né? total. E aí, assim, são esses livros que eu tenho em mente voltado para a comunidade da modificação corporal nesse momento, assim. Ai, que legal. É, porque, não sei, porque assim, é engraçado, às vezes eu pesquiso sobre alguma coisa e tem lá um artigo sobre do Freak Guys que, assim, lá de 2000 e tanto, que você, sei lá, você vê, tipo, caramba, tava lá, já tava falando sobre o assunto. Às vezes eu procuro material pra fazer um vídeo pro meu canal, aí eu acho conteúdo lá. É muito legal. Você, falando, agora aproveitando o gancho, né, falando sobre o Freak Guys, esse é um projeto seu, só seu, como é que foi o processo de, assim, é algo que vem, provavelmente, como as outras coisas que vieram na sua vida, acabou indo naturalmente, né, um pouco. Mas você pensou realmente em criar um blog, naquela época um blog, assim, para você disseminar, para você falar sobre esse universo, a comunidade, ou foi algo mais natural, um blog pessoal e que foi seguindo? Como é que foi isso? Porque hoje em dia acaba sendo uma referência, tem muito conteúdo lá sobre vários temas da modificação e acaba sendo uma fonte de pesquisa bem grande, assim, para muita gente. O Freak Guys, ele é uma cria que nasce num momento esquisito da vida, porque na realidade ele começa lá em 2006, né? E era uma fase assim que eu tava com a cabeça arregaçada, mega deprimida, por conta das vivências enquanto esse corpo, né, freak, nessa sociedade normativa. E aí, assim, sabe, você tava naquela onda de putz, que bosta, tudo. Eu falei que era alguma coisa para me animar. E, na verdade, já tinha esse desejo de produzir conteúdo sobre a nossa cultura, né? Eu vejo trabalhos que eu vou encontrando, assim, trabalho de escola, né, de curso que eu fazia,
E já tinha ali uma pulsão de falar sobre a body modification dessa forma que eu fiz depois com Freak Guys, né? Mas em 2006 eu começo de uma forma muito pequena, né? Porque assim, eu vou pro Fotolog, gente, e aí começa com uma galeria de fotos, assim, e qual que é a discussão inicial que eu levo com Freak Guys, né? É discutir a beleza de corpos modificados, mas corpos de masculinos, né? Corpos de meninos, né? Era essa a ideia. Para a época, eram discussões que não aconteciam, né? Primeiro que, né? Associar a ideia do freak com beleza não era algo muito ok. Associar a beleza freak e o masculino, aí era o boom da Matrix. Porque, assim, a, a noção de beleza, né? Você viu quem tá aqui, né? A noção de beleza, ela era restrita ao universo do feminino. Se maquiar, botar um brinco, ainda é um pouco, mas naquela época deveria ser bem pior. Muito mais, é. E aí, assim, a gente tinha no meio da modificação corporal Suicide Girls, God Girls, vários sites voltados para a estética feminina freak. Masculina, zero. E aí começa por ali. Mas na minha cabeça, eu achava que era muito uma paranoia minha, assim. Falei, putz, acho que eu que quero isso só. Quando eu começo as primeiras publicações, eu não tinha alcance nenhum. O meu alcance ele era mega pequeno, mas caiu na graça da galera, assim, sabe? Tipo, a galera se identificou demais com a coisa. Principalmente a galera, assim, obviamente do Brasil, porque é onde a gente está, mas do Chile, do Da México, da América, da América do Argentina, Sul em geral, né? já se identificaram bastante com a coisa. É, e tinha duas vias, né? A via da galera que, ok, eu acho isso legal e quero participar, e a via da galera que aí alimentava o discurso homofóbico, né? Isso é coisa de viado, eu não quero ver isso, que bobeira. Ok. Beijos, né? Estamos Aqueles aí há 15 haters, anos, sempre tiveram haters, né? 15 anos com coisa de viado no ar, assim, né? Produção de conteúdo, amo. E aí, dessa galeria de imagens, a coisa foi ganhando vida própria, né? Então, era uma galeria de imagens que virou um encontro, que virou uma comunidade no Orkut, e a comunidade ganhou outra vida, né? E aí dali foi saindo o site. Quando o site vai sendo construído, isso em meses, assim, não foi algo que levou anos, assim, foi rápido, muito rápido. Quando o site ele é construído, aí eu já percebo que a carência de conteúdo para nossa comunidade, e aí eu começo a escrever. Começo a cobrir eventos, ir para as convenções, fazer entrevistas, e aí, por sorte, teve uma grande abertura, assim. Então, eu escrevia, por exemplo, para uma convenção, e na época nem tinha tantas assim. Olha, tem um site e tal, e blá, 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 queria fazer uma cobertura, posso... Me dava a credencial Tudo de no cara tapa imprensa. mesmo, né? Chegava aí, ó, tem porta-voz. É isso Total, aí. total. Era guerrilha a parada, né? E Aham. aí foi embora, assim, né? E é muito louco pensar, porque assim, eu fazia esse trampo com um computador muito capenga, na quebrada de Osasco. E a parada começou a chegar assim nos lugares que eu falava, epa, como assim isso está acontecendo, né? Porque, por exemplo, a gente olha pro DMZine, por exemplo, que é uma referência na modificação corporal. Mas o cara, né, o Shannon, que putz, tem todo o meu respeito e o meu amor, assim, e a minha saudade, inclusive, ele tava lá no Canadá, com top de linha de tecnologia, de grana, né? E aí, assim, a produção dele acontecia de uma outra maneira. A gente aqui na periferia do capital é um outro rolê. E eu tô na periferia da periferia ainda, né? Então, assim, Ainda mais Brasil, né? Eu acho que também, sendo idioma inglês lá, acaba ajudando, porque é muito mais divulgado mundialmente, né? Tanto que aí você conseguir acaba tendo pessoa aqui próxima da América do Sul, porque espanhol e português acaba sendo um pouco parecido em algumas coisas. Agora, assim, provavelmente se fosse inglês, seria muito mais disseminado mesmo. Mas você pensou, assim, agora você já pensou em criar conteúdo em inglês? Ou mesmo que seja só escrito? Ou. então, tem algumas coisas, né? Tem algumas coisas lá em inglês, tem.
quando o site ele começa a ganhar uma visibilidade maior, né, as pessoas vão pedindo para que tenha produção em inglês também, em espanhol, para que o conteúdo seja acessível. Mas aí, gente, eu trabalho sozinha, full time, e o Freak Guys ele não gera capital, ele não gira capital. Então não dá para bancar É mais um alguém amor do que qualquer outra coisa, né? total, assim. Então não dá para bancar alguém que vai fazer a tradução, sabe? Então, assim, é uma coisa feita bem na unha. E tá tudo bem, eu acho que é esse o lugar mesmo, assim, sabe? De fazer um trabalho mesmo de guerrilha, tipo, é isso. Entendi. É, porque às vezes você quer complicar, às vezes, e acaba saindo. Sabe? Tá funcionando, tá indo bem, né? Você tá gostando, tá amando o que tá fazendo, então é isso. E assim, eu acho que é muito importante falar, né? Porque as pessoas associam o sucesso apenas com dinheiro, retorno em capital. E não é isso. O Freak Guys, ele me criou uma rede de apoio e de afeto que eu, putz, nunca imaginei que fosse ter na minha vida. Eu sei de pessoas que casaram por conta do Freak Guys. Eu sei de crianças que nasceram por conta das festas do Freak Guys e dos contatos, né? É, gente, assim, produção científica, tem vários artigos de mestrado, doutorado, pós-doutorado que usam o Freak Guys como ponto de referência. Eventos, profissionais que iniciaram por conta do Freak Guys. Então, assim, não é pouca coisa. Então, assim, para mim o sucesso é isso, sabe? Continuar com um trabalho digno, que não se vendeu para nada e que acessa um público pequeno e tá tudo bem, tá tudo bem, assim, é isso aí. É, um público pequeno, mas uma comunidade junta e fiel. Tipo assim, eu comecei a me inserir mais nesse mundo, mesmo ainda me sentindo um pouco outsider, me sentindo um pouco de fora ainda, por diversas razões. Mas assim, eu comecei a me inserir um pouco por causa do Free Guys. Eu comecei a ver a série Saltering, não sei como fala, Saltering, no YouTube, eu comecei a gostar. Obviamente, eu já tinha tatuagem, tinha largador, mas assim, me senti parte de alguma comunidade a partir disso. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a ver. Fui no encontro que teve no MASP, acho que foi em 2019. E O, tipo, sabe, é um lugar muito, tipo assim, todo mundo tá lá junto, não tem muito julgamento, todo mundo é freak mesmo, todo mundo se gosta e é uma sensação de amor muito grande. Isso é uma coisa muito legal. Me lembro também que chegou um casal com uma criança também, sabe? E normalmente se você falasse com uma pessoa, tipo, que não tá no nosso, assim, no cenário, a pessoa vai estranhar, sabe? Nossa, uma criança no momento. Não, tipo, é normal, sabe? Ela faz parte da comunidade também. Isso é muito legal, a sensação de união e cresce tudo, né? Porque o Freak Guys, outros projetos, é tudo uma família, né? Tudo junto, tudo divulgando o projeto um do outro, todo mundo crescendo junto. É bem importante isso. O Saltering foi um projeto também de você divulgar a questão da modificação corporal em outro meio que seria audiovisual, né? Foi isso a e, ideia? total, é assim, Soundtrain até um movimento depois, assim, porque o que acontece, né? Tá. Depois você fala até o significado dessa palavra que eu já pesquisei, mas assim, eu acho que já como você que tem, se assim, obviamente o termo deve ter um termo para deve ser um termo que já existia, mas assim, depois você explica por que que se chama por que se chama esse nome, também o que significa, eu acho que é legal, porque eu sempre tive essa dúvida também. Explico. Então, o Fake Guys é uma plataforma digital que alcança um público ali. Tem o livro que alcança um outro público. E aí fiquei nessa onda de como que eu alcanço outros públicos, né? É, uma galera que cursava rádio e TV lá na Anhembi Morumbi ia fazer o TCC e aí eles liam o Freak Guys, assim, né? Então eles queriam transformar o Freak Guys num material audiovisual. Então começa uma conversa e dali vira uma websérie que é a Singulares, que está disponível lá no canal do Freak Guys também. São poucos episódios, curtos, mas estão lá. Então nasce disso, né? Então a produção do roteiro, os contatos das entrevistas, assim, um material peso histórico incrível, assim, porque se você olha para o episódio Perfura, que é de Piercing, né? Eu consegui reunir num único vídeo André Meyer, Zuba e André Fernandes, que são assim, tipo, a santa trindade do body piercing no Brasil, né? E estão lá, né? Então a gente não tem um outro material que até o momento que essas pessoas estavam ali no mesmo espaço daqui um vídeo conversando, falando, né?
Nesse mesmo tempo, eu estou em contato com o César, lá de Belo Horizonte. César, um beijo, inclusive, também. Só vamos dar um beijo, né? O César, ele filmou uma performance minha, a gente nem se conhecia. Ele filmou essa performance, e depois de um tempo ele me mandou. E aí era um vídeo incrível. Inclusive está no meu canal para quem quiser ver. Então, ele filmou essa performance e aí a gente começou a conversar, né? Teve uma outra vez que eu fui para BH para trabalhar, a gente teve uma reunião, e aí eu já falei de Singulares, que ia começar a ser gravado, e ele falou, putz, tô com uma ideia de fazer algo parecido também. E a gente começou a rabiscar ideias e falou, ok, então a gente vai fazer uma documentação histórica em audiovisual, circulando por diferentes regiões, né, para poder captar exatamente essa diversidade histórica que a gente tem dentro da comunidade. É um trabalho independente, 100%. Trabalhar com audiovisual é muito caro, então a gente fez algumas escolhas para poder dar conta. Então, assim, primeira, né? A primeira temporada foi em Belo Horizonte. Obviamente tinha um interesse, porque Belo Horizonte tem uma história muito rica de modificação corporal, mas lá era a casa do César, onde já tinha equipamento, então era financeiramente mais acessível para a gente fazer também. Então, eu fui para lá e a gente correu e gravou, né? Segunda temporada, a gente vem pra, quer dizer, eu tô em Osasco, São Paulo, ele veio de Belo Horizonte para cá, por quê? Aqui tem minha casa, então a gente não ia pagar hotel nem nada, então diminuir também gastos, né, e conseguir fazer. Filmamos e fizemos. Falta um último episódio para ser divulgado, que vai ser divulgado. O César me escreveu esses dias e ele falou que está finalizando. Mas é isso, né? É trabalhar com a precariedade assumida. Então, assim, a gente conseguiu fazer a grande maioria, falta um. E esse um vai sair em algum momento, né? Vocês gravaram isso tem um tempo já também, né? Porque vocês É gravaram isso desde, acho, 2017, não foi? 2017, É. exatamente. E aí a ideia era circular mais, né? Então a gente estava combinando de ir para Brasília e para Natal, né? Eram os dois lugares Mas que por que estava esses da. lugares? Oi? Mas por que esses lugares? Porque Pra... tem personalidades assim do mundo freak lá? Tipo, ou você conhece alguém lá? Por que você escolheu Natal específico e Brasília específico? Então, as duas regiões têm assim uma história bem rica também, que está atravessada com a de São Paulo. É, Só que aí é questão de apoio, né? Então, em Brasília já tinha uma galera que estava disposta a colaborar com a gente, não só em colaborar com sofá, mas também assim com câmera, com outros tipos de ajudas. E em Natal também a mesma coisa, né? Lá tem uma história muito linda, muito rica, que a gente quase não ouve, né? A gente fica muito no eixo Rio-São Paulo, e aí, de norte e nordeste, a gente não ouve. E aí seria a chance da gente trazer isso para compartilhar com as pessoas. Não rolou, porque além de tudo, veio a pandemia, né? 2 anos aí parado, parado e é isso. E Nossa. aí não deu, mas assim, o sonho tá vivo, tá tatuado, né? O logo do aqui. E acredito assim, né? Que Trabalho de falta. minhoquinha, né? Eu acho que também é um trabalho, tipo, formiguinha, eu acho que quiser. Tipo assim, vai pouquinho em pouquinho, vai fazendo conteúdo legal. Porque também é um registro histórico que tá lá, né? Todo o conteúdo. Tipo, eu acho que eu fui ver 2019, então, tipo, não sei como tava a questão de lançamento, mas assim, aqui daqui a pouco provavelmente tem gente hoje em dia conhecendo os vídeos, gente procurando. Por isso que é muito legal também. É legal trazer vídeo pro YouTube, porque assim, hoje em dia é uma mídia que muita gente vê. Às vezes a pessoa nem gosta mais tanto de ler, mas vê um vídeo, ela vê e tá lá, sabe? Tá lá salvo, a pessoa pode ir procurando. Por isso que é legal trazer conteúdo em outras mídias. Tem gente que gosta de ler, você trouxe um livro. Tem gente que gosta de ler um livro. Tem gente que gosta de ler coisa digital, você tem o blog, Free Guys. Agora você tem também um canal, isso é muito legal, né? Omnichannel, que se chama, tipo, tá presente em todos os canais possíveis para atingir o maior público. Isso é muito legal.
Mas fala aí, você não falou o que significa o Saltering, no final. Saltering, gente, então, é uma expressão que tem dois significados que são principais que a gente trabalha também, né? É, o primeiro, né, Salterer, né, com o ER no final, lá na Idade Média era a galera que caminhava em busca da Terra Santa, né? Então tinha essa jornada de caminhante, né? E essa Terra Santa, na apropriação que a gente faz, ela é muito o que é o sagrado para a gente no meio da modificação corporal? A gente caminha para buscar esse sagrado, né, individual e coletivo, assim. Então tinha essa questão da caminhada, e uma vez que a gente também caminhava para poder fazer esses registros históricos, né? E eu estou aí destruindo a câmera aqui, desculpa. E o segundo, que também que é trabalhado, é do sem terra, Salteria, né? Que é sem terra. E aí a ideia é essa ideia também de que o mundo é nosso, né? A gente impõe aí as, as regras geográficas aí que, na verdade, só aumentam a xenofobia e o ódio, e a gente tem que caminhar livremente para onde a gente quer, porque o mundo é para todo mundo, deveria ser supostamente. E aí a gente trabalha com essas duas ideias aí, que a própria palavra traz junto com ela. Ah, entendi. O outro, eu me esqueci o nome. Qual era o nome do primeiro que você falou, que foi o primeiro projeto? Singulares. Singulares. E nesse caso, é por causa do realmente da singularidade de cada um, é relacionado a isso? Cada um. Exatamente. E singulares, na verdade, olha, eu acho que eu nunca falei disso, mas os singulares, quando começa, a gente começa a pensar, o nome era modifica. Modifica. E aí a gente trocou. Então o título ficou singulares e os episódios de cada, enfim, de cada vídeo tem o nome nesse sentido. Então tem perfura, corta, tatua, pigmenta. A gente fez essa brincadeira no final, assim. Tem até fanpage para modifica, se você quer saber. A gente ocultou, porque mudou o nome no processo, assim. Sim. Entendi. Eu acho que é aquela coisa que a gente já falando, né? A comunidade ajuda também muito a comunidade. Então, tipo, uma hora você vai pra Brasília, uma hora você vai pra Natal. Se precisar ir pro Rio de Janeiro também, você avisa que a gente se vira lá. Que a comunidade ajuda a comunidade, porque também se todo mundo. Isso é uma coisa que eu gosto, assim, do pessoal. Obviamente, cada comunidade tem seu pessoal mais fechado, tem seu grupo, mas assim, eles têm o pessoal de modificação corporal, até desde tatuadores, pistas, até facilitadores de suspensão, ou até pessoa que só é entusiasta, é tudo muito unido, né? A comunidade se carrega muito junta, sabe? Isso é uma coisa que eu valorizo bastante, que eu me sinto presente, porque cada comunidade, meio que, algumas comunidades meio que trabalham muito no ego, sabe? A pessoa quer se mostrar superior a outra, a pessoa quer ser mais popular que a outra. Aqui eu vejo que, obviamente, tem pessoas assim, normal, mas assim, em geral, a comunidade, ela é muito unida, sabe? Isso é uma coisa que me chama atenção e é confortável, sabe? Você vai falar com alguém, a pessoa vai vir com amor, vai vir com carinho. É muito gostoso isso, é muito bom, e as pessoas têm que parar de julgar pela cara, né? Porque as pessoas, elas perdem a oportunidade de conhecer pessoas, de fazer parte de uma comunidade tão boa, porque a pessoa tem um alargador, porque a pessoa tem tatuagem na cara, porque a pessoa tem X coisa, a pessoa se identifica de um jeito, sabe? É uma baboseira, mas é importante que a gente está fazendo papel para tentar quebrar esse tabu, né? Que eu acho que é o E eu principal. eu acho sempre importante, assim, né? Começar a olhar para essa comunidade de uma forma também mais sensível e ao mesmo tempo crítica, né? Porque a gente tem a comunidade da modificação corporal, que é algo bem amplo, né? Porque modificação corporal é tudo que a gente pode fazer no corpo, então tem infinidade de possibilidades. E tem a comunidade freak, que aí é um recorte dentro dessa comunidade da modificação corporal. E aí, essa comunidade freak do Brasil, assim, e falo do Brasil porque tem uma pessoa lá da França que acompanha bastante o trabalho do Freak Guys. Ele aprendeu português por conta do Freak Guys. Nossa, Olha que que legal. é. E aí ele sempre escreve falando assim que é o único lugar que ele vê esse espírito de comunidade acontecer de fato, né?
e que ele tem muita vontade de vir para o Brasil para sentir isso de perto. Mas Assim. você acha que também a nossa cultura brasileira, a nossa cultura, tipo, ajuda também isso? Porque assim, assim, a cultura acaba sendo. As pessoas pelo menos têm essa visão da cultura ser mais amistosa, de ser mais receptiva, sabe? Talvez na Europa o pessoal é mais frio. Mas você acha que isso também influenciou bastante? Influencia bastante desse cenário aqui? Sim e não, porque assim, acho, por isso que eu até falei desse exercício de fazer o recorte, porque se a gente olha para a comunidade da modificação corporal de uma forma mais ampla, ela ainda é muito problemática, né? Ela é muito em vários aspectos, né? É, de, por exemplo, elitismo, racismo, gordofobia e um monte de merda assim, essa comunidade ela reproduz com muita força. A comunidade freak, nesse recorte, ela já vai se atentando mais para essas discussões, né? Então eu costumo dizer que, pelo que eu venho vivendo e vendo e tentando, que seria um lugar mais politizado da coisa, com a consciência de ser politizada de fato, sabe? A gente olha para algumas coisas e fala, a gente não quer falar disso, a gente quer construir um outro contexto, uma outra narrativa, e aí sim eu acho que o acolhimento ele fica mais honesto, mais vivo e mais pleno em sentido, né? Porque senão a gente fica, na verdade, fazendo um discurso e na prática é outra coisa, né? É, essa é uma coisa que eu vejo bastante também, né? Tipo, a pessoa é tatuada, ela já acha que é diferentona e acha que se inclui, às vezes não, às vezes é pensamento mais do que uma modificação. Tanto que, é engraçado, eu acho que lá no encontro mesmo que eu fui, tinha pessoas com pouca modificação. Eu me considero uma pessoa com pouca modificação. Eu tenho, sei lá, tatuagem e tal, eu tenho dois alargadores um pouquinho grandes, mas assim, tem pessoas que têm eyeball, que tem coisas muito mais, mas mesmo assim, isso não quer dizer nada, depende acho que muito mais da cabeça, né? Do que qualquer outra coisa. E a modificação em geral acaba incluindo pessoas que são tatuadas, pode ter um alargadorzinho ali, mas acaba que tendo uma mente fechada. É modificado, mas modificado se for branco, se for cis, se for magro. É, Entendeu? Tipo, acaba sendo um pouco limitado a isso também, né? Aí se for exato. pra uma suspensão, ai, nossa. Se for pra tirar cartilagem, nossa. Acaba Acho sendo. lindo isso, assim, porque as pessoas escrevem muito, né, tentando uma definição do que é ser freak. Né? E no ano passado, no Dia do Orgulho Freak, né, que a gente teve um encontro virtual e tal, a gente conversou um pouco sobre isso, né? A gente chega à conclusão que é um estado de espírito, né? Porque, assim, é claro que está envolto a coisa da modificação do corpo, mas ela não é a principal. A transformação, a modificação mais radical, ela é interna, né? E aí o que vem por fora é só resultado do que a gente está vivendo ali internamente, né? E, e aí é o que você falou mesmo. Às vezes a gente tem uma pessoa com piercing, piercing básico, uma tatuagem básica e que se sente freak e tá tudo bem, é isso, né? E vai ter gente, por exemplo, com chifres e eyeball e língua bifurcada que não se sente tão freak, né? Então, assim, é mais um estado de espírito do que qualquer outra coisa, né? Sim, total. É... Por isso que é importante também, tipo, ter a pauta social bastante. Não é só questão da pauta de modificação em si, ter a parte social, ter a parte de entender a pessoa. Isso é uma coisa legal dos vídeos que você tem, tipo, não é só conversando também sobre, ai, como é que é fazer suspensão, ai, como é fazer piercing, ai, como é fazer isso, tipo, contar, tentar entender a pessoa, a história da pessoa que você está conversando, tentar entender a vivência, porque tudo isso interfere, né? Se você, se sua vivência, você não seria a pessoa que você é hoje em dia, né? Tudo que você construiu foi sua vivência, então mas voltando à vivência, agora que eu me perguntei. Até que tava notado aqui, eu acabei deixando passar. Quando é que você começou? Você falou que começou a modificação na década de 90, né? 90, mas pro final, como é que foi? Como é que foi sua inserção nisso? Você começou com o quê? Com uma tatuagem, com piercing? Porque hoje em dia você tem muita motivação e isso faz parte de você. E eu vi que você fez uma tatuagem aqui recente, tá coçando? Você tá assim, ó, às vezes. Não, então, essa agora já cicatrizou. Ah, então. Mais ou menos, ainda não totalmente, mas já está cicatrizado. Foi ótimo, inclusive, tive um processo. Eu estava, desde que começou a pandemia, eu parei com tudo de modificação, na verdade.
mal menos também, não, né, não dava para tudo, porque, enfim, o corpo vivo está sempre passando por modificação. Aham. Mas tatuagem, a última que eu tinha feito era em janeiro do ano passado, né? E aí, enfim, a vida foi fazendo assim, né? E aí eu não queria sair e tal, mas agora chegou no momento que eu precisava marcar o meu corpo com esse momento. E aí fui no André Cruz, eu mandando beijo. Beijo pro André. E ele foi um lindo, porque ele entendeu a necessidade que eu tinha, porque foi um dia específico, todo o Tem ritual, contexto, né? assim. E aí ele me tatuou, e eu tava tão assim na gana de fazer que foi, sabe? Assim, a recuperação foi linda. No outro dia, ainda ele brincou, ele falou assim: amanhã você vai acordar com a cara inchada, o olho roxo. E aí eu acordei belíssima, sem nada, e tirei uma foto e mandei pra ele. Eu falei: o que que eu disse? Mas era a vontade mesmo de que tinha, assim, muito forte para realização, né? Mas aí, voltando para a pergunta, a minha jornada, ela começa com piercing. Então, antes de ir para a prática, né, eu costumo dizer assim que eu sempre tive interesse em corpos que escapassem dessa norma, que trouxesse outras possibilidades de olhar, de pensar o corpo, né? Então, assim, lugares que me dava tesão, assim. Ficção científica, anime, HQ, na época aqueles seriados japoneses enfim, daqueles quintetos, né? Tinha ali corpos monstruosos e não sei o que lá, isso me dava muita gana. E, e para além da ficção, também tinha os corpos das populações indígenas, né? Que sempre me despertava a curiosidade também, né? Mas assim, era uma coisa que ficou, né? Processo Ficou. natural, né? Aí, na adolescência, eu vou numa feira alternativa aqui em São Paulo, que foi para o Rio também, que é o Mercado Mundo Mix. Me lembro do E Líder lá Livre. eu, assim, entro em contato com o fato, e aí foi a sensação de estar em casa, a sensação de encontro, né, de estar com a minha gente. Essa foi a Não relação. é algo explicável, né? Você chega e você se sente bem, né? E aí eu começo, e eu vou fazer meu piercing, o que foi um grande problema para a época, porque quase não tinha informação sobre. A minha família, ela era uma família pobre, de periferia, fundamentalista religiosa, então, assim, o piercing foi um grande problema. Mas para mim, assim, era um lugar de sentido, de encontro, sabe? Aquilo que eu falei antes, e que eu acho que é a melhor definição, assim, sentido de nascer, sabe? Assim, então, quando eu começo com esse processo de modificação corporal, eu vou ganhando esse corpo, que até então era um corpo que era completamente alienado. Eu não tinha acesso a esse corpo. Eu negava esse corpo o tempo inteiro, né? Então, eu começo com o piercing e vou a minha jornada aí pela perfuração, depois o tatu, depois a escarificação, depois o implante, blá blá blá, blá blá blá, E aí blá. foi. E aqui estou. Aham. Mas tem alguma assim, obviamente cada uma tem seu significado, cada uma tem seu contexto, seu momento, mas tem alguma assim que você. Porque assim, mesmo, por exemplo, tem algumas tatuagens minhas, por exemplo, que era um momento muito difícil na minha cabeça, que eu fui lá, fiz porque eu passei de um momento difícil e eu olho e lembro alguma coisa assim que foi muito importante. Provavelmente deve ter muitas aí em você que passam isso, mas tem alguma que passa uma história legal que você fez no momento que nossa, além dessa, né, também que você acabou de falar, mas tem alguma que, tipo, realmente marcou o momento, assim? Obviamente deve ter várias, mas se você puder selecionar uma, assim, pra contar, que você acha legal. Uma é difícil, mas vamos lá. Assim, não precisa ser uma, a que você achar mais... Se quiser também falar mais de uma, então fica à vontade. Tá. Bom, várias, né? Como você disse, várias são Importante cada jeito. simbólicas e carregadas de uma razão. Aham. Mas eu acho que a da minha mão, para mim, ela é muito especial. Não.
Depois você manda a foto, eu boto aqui na tela, mais fácil. Mando. Na minha mão é uma escrita, né? Que diz, né? O amor é a resposta, não importa qual seja a questão. É uma tatuagem muito especial porque é a mesma tatuagem que o Enzo Sato tinha no rosto. O Enzo Sato, ele foi um body piercer do Brasil, amor da minha vida, e infelizmente ele nos deixou muito cedo. E aí foi uma forma de homenagear a sua vida, celebrar a sua existência e celebrar principalmente o privilégio que foi ter vivido perto dele, né? Pouco tempo, mas foi um grande privilégio. E aí eu carrego com muita paixão essa tatuagem, com muito amor. E, e é sempre legal, assim, porque as pessoas perguntam e elas não sabem desse roteiro, Sim. mas elas são tocadas, né, pela força que tem a frase, assim, É, né? por isso eu perguntei, porque. Cara, e você gosta de tatuagem também? Porque a tatuagem, obviamente, eu faço tatuagem só por. Assim, a maioria das minhas são mais por estética. Eu me sinto bem, eu me sinto bem com tatuagem, acho que faz parte de mim. Mas eu acho muito gostoso quando uma tatuagem tem um significado por trás também, né? Tipo, quando a tatuagem carrega um sentimento, carrega uma história, porque faz parte de você, né? E você quer externalizar isso de algum jeito e você externaliza com uma tatuagem, com uma outra modificação, né? É muito, muito gostoso isso. E, e também, por exemplo, a minha suspensão, quando eu fiz suspensão, pra mim foi um momento de, tipo, sério, foi uma experiência muito boa, uma experiência, tipo, uma outra motivação que eu nunca tinha pensado em fazer, que assim foi momentânea, né? Tipo, super foi, mas assim, eu já tenho 2 anos, acho que eu fiz 2019, né? Porque ano passado teve todo o negócio, foi 2019. E carrega muito também sentimental assim por trás, sabe? Muito peso sentimental, uma liberdade, uma sensação única. Que só eu também consigo sentir, só eu consigo explicar, né? Isso que é gostoso também, né? Ai, fez suspensão, mas outra pessoa fez suspensão. Não, mas cada uma tem sua vivência. Por isso que eu amo em relação à motivação em geral, porque cada pessoa tem sua vivência, tem seu momento de fazer aquilo. Mesmo a tatuagem não tendo significado nenhum, no momento você está vivendo alguma coisa que você fez, sabe? É muito gostoso isso. Eu tento explicar para as pessoas que não entendem, até para meus pais. Meu pai gosta de tatuagem, mas eles têm uma ou outra. Meu pai tem, ele tem o tal franciscano, minha mãe até que tem mais cinco assim, mas tipo assim, eles não entendem ainda um pouco a questão da modificação nesse sentido maior. Que não é só apenas tatuagem, que tem muitas outras coisas. Por isso que eu tento também no meu Instagram, no meu YouTube, tentar mostrar outras formas de modificação também, né? E tem uma coisa Mas. muito linda, muito, muito linda, que é assim, a transformação do tempo, né? Porque às vezes a gente faz uma tatuagem e a gente fala, mas é só uma questão estética, eu gostei, fiz. E aí o tempo vai passando, de repente você tem uma vivência tão bonita com essa tatuagem, que quando você vai olhando, você fala, caraca, olha o peso que isso tomou, né? O mesmo com a suspensão corporal, com isso, é isso, né? As nossas experiências, elas não estão fixas ao momento que a gente faz, né? Porque o corpo está o tempo inteiro sendo atravessado, né? Por afeto. E aí é isso, é lindo, eu acho maravilhoso, é poético, né? Sim, o corpo é uma expressão artística diária, diária, sabe? É isso, você faz parte de você. As pessoas, tipo, pra mim é uma forma eita, externalizar o que passa dentro de mim também um pouco, sabe? Muitas das tatuagens são todas pretas, uma questão mais dark também, sabe? E é um jeito de eu me expressar que um jeito que às vezes não consigo explicar por tatuagem. É muito legal como cada uma também, cada pessoa tem seu significado, né? É muito gostoso, é muito gostoso. E eu tento explicar isso pra todo mundo, pra pessoas entenderem e fazerem, porque eu acho assim, eu acho importante também, a pessoa não vai saber se não fizer. A pessoa fica presa a tabus, fica presa a coisas que ouviram e não faz por besteira. Meu pai, por exemplo, ele fez tatuagem agora com 53 anos, sabe? Uau, Ele fez lindo, um tal franciscano no braço. Depois, tipo assim, ele sempre foi um cara de. Ele sempre foi muito mente aberta, muito acolhedor, mas ele nunca viu muita razão de fazer. Mas aí depois eu
tendo tantas e depois me inserindo mais, falando mais com ele sobre o assunto, ele falou, é o que eu vou fazer, eu acho que o importante, viu uma razão e foi lá e fez, com 53 anos, sabe? Ele ama isso, ele ama, adora tatuagem, porque ele sempre foi do mundo corporativo, que as pessoas tiveram que usar terno, mas ele também nunca se confortou muito com isso, ele não sentia razão pra isso. Mas e é legal ele se libertando assim nesse ponto, né? É muito bom ver as pessoas próximas também nesse ponto. Minha avó era uma pessoa completamente fechada com isso. Hoje em dia, quando eu fui fazer piscina no mamilo, meu tio zoou: olha o que o seu neto fica fazendo, aí minha avó. Ah, o corpo é dele, deixa ele ser feliz, olha. E minha avó era mó. Tipo assim, fechada em algumas coisas, aquela religiosa bem fechada, assim, e ela falou isso, eu fiquei, tipo, brilhando os olhos. É muito fofo isso também. E olha a inteligência e a sensibilidade, o corpo é dele, É, não é? senhora de É 80 tão anos que passou simples. por tudo, teve muita coisa, sempre tem muitos preconceitos, obviamente, na cabeça, mas nesse momento ela falou isso e pra mim marcou muito. Talvez pra ela, tipo, eu só falei, mas pra mim isso foi tipo, ai, que legal, sabe? Eu não É, esperava da pessoa e a pessoa passou isso. E a modificação acabou também mostrando um lado de algumas pessoas que eu não via, tipo, meu pai com essa tatuagem, minha avó com essa fala simples e também isso, sabe? Mas sei lá, eu também tô desabafando aqui. Uma entrevista com você, mas eu também tô desabafando porque você lindo, mas é me lindo. dá uma tranquilidade também de falar. É uma conversa também, né? Não é só perguntando e você respondendo, né? Total, total. E eu acho que é tão bonito isso que você trouxe de quanto que a modificação corporal que a gente faz modifica também o nosso olhar para o mundo, né? A gente começa a se atentar em detalhes que talvez, se não fosse pela modificação, a gente não tivesse essa possibilidade, né? Eu acho isso também primoroso. Abrir a mente também, sabe? Às vezes vocês têm. Às vezes, eu falo um pouco por conta própria. Às vezes chegam uns preconceitos que eram internalizados pela sociedade que você vive e que você descobrindo, fazendo a modificação, estudando sobre modificação, meio que você abre os horizontes e tudo é respeitável, tudo é. Assim, tipo. Tudo é entendível na realidade de cada um, entendeu? Aceitar os corpos diferentes, isso é o principal. Mas é. Nossa, eu tava vendo aqui o horário, a gente tá 1 hora conversando já. Mas é gostoso, é ótimo. Mas, olha, eu tava vendo aqui os assuntos que eu queria conversar, assim, já foram. Você quer conversar sobre algum assunto? Quer falar, quer passar uma mensagem, quer dar uma mensagem final, ou falar sobre algum tema que você quer falar? Se aproveita, o espaço também é seu. Vamos falar do Dia do Orgulho Freak e aí a Ah, gente é. Dia 21, né? não esquecer o dia 21 de junho. É. Pode já engatar? Pode, fica à vontade. Tá. Então, bom, dia 21 de junho a gente comemora o Dia do Orgulho Freak. É muito importante que nessa data a comunidade esteja bem ligada o máximo possível, né? Divulgue conteúdo sobre as nossas experiências tão particulares, né? E para que alcance mais pessoas. Essa data, na verdade, ela surge como uma grande celebração e no momento que a gente tem vivido talvez o mais próximo da miséria humana, né, que a gente poderia experimentar politicamente falando, né? Então, a primeira comemoração acontece ali em 2019, né, não à toa, e tem essa ideia de reunir pessoas e celebrar as dissidências que estão sendo ameaçadas, atacadas, aniquiladas, né, nessa política fascistoide que a gente tem. Então é urgente que a gente se encontre, que a gente celebre a vida, que a gente se ame, porque nada mais poderoso do que isso. Assim, muitos corpos dissidentes se amando enlouquecidamente, né? É fundamental que a gente faça isso enquanto um exercício político também de resistência. Então fica o convite para que vocês se engajem, se encontrem e se amem. É isso. É que nem mensagem que você tem na mão, né? Acaba passando, a gente pode toda é amor. É muito importante isso, tipo, o que falta é amor hoje em dia, né? Amor ao outro, mesmo sendo mesmo por causa de diferenças. Tipo, é difícil aplicar também isso no dia a dia, não vou ser hipócrita, mas, mas é o trabalho e é algo que você tem que se pensar e tentar aplicar, né, em todos os cantos.
Exatamente. Mas, eu acho que vou agradecer mais uma vez de você ter vindo aqui, ter esse papo, conversando muita coisa. Eu senti que eu fiquei um pouco nervoso no início, mas depois fui me soltando. É muito. Muito. Eu fico um pouco nervoso. Mas eu acho que também é algo que. É isso. Muito Faz obrigado. parte do Faz parte. processo. Sim. Muito obrigado por ter vindo. É isso, eu acho que você deu a palavra final, mas se quiser falar mais alguma coisa, eu vou deixar seu Instagram do Freak Guys, o site também na descrição, tá aqui também na tela, na moldurazinha que eu fiz. E acho que é isso. Muito obrigado. Maravilha. E obrigado, pessoal, por ter assistido, ter escutado até aqui, se você está aqui até agora. Não esqueça de seguir a Tia nas redes sociais, seguir o Freak Guys e também me seguir no YouTube, no Spotify e no Instagram também, viu, gente? Um beijo e até o próximo episódio. Obrigada, obrigada.